Em Gênesis 5, 21 e 24, você lê que Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, portanto, Deus tomou. Judas 14 diz: para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa de interesse. Mas de verdade, quem foi Enoque? A Bíblia relata a existência de 2 Enoques. O primeiro Enoque citado em Gênesis é o filho mais velho de Caim. O segundo foi o sétimo na descendência de Adão, filho de Jered, e foi pai de Matusalém. É exatamente sobre este segundo Enoque que estamos falando neste estudo. Ele foi um personagem bíblico e ainda é muito misterioso. Adão e Eva tiveram um terceiro filho chamado Sete, após Caim e Abel. Era o tempo do mundo antes do dilúvio de Noé, quando os homens viviam por séculos. O capítulo 5 de Gênesis é chamado de o livro das gerações de Adão. Possui um ciclo natural e repetitivo, onde o ancestral gera um filho, vive um tempo e morre. O ciclo se repete em Adão 7 Enos, até o sétimo da lista, chamado Enoque. A história de Enoque no Gênesis é bastante curta, mas ele se tornou um personagem muito importante nos estudos judaicos e na igreja cristã siríaca e etiópia. O nome Enoque é em hebraico clanor, que significa dedicado, disciplinado e discipulado. Judas, o irmão de Jesus, chamou Enoque de o sétimo depois de Adão, ou seja, a sétima geração a partir da criação do homem. Enoque é mais um personagem bíblico de muitos outros que nos mostram que o Eterno tem prazer nos seus servos, naqueles que o amam e o obedecem. O nome de Enoque significa discípulo e isso é muito forte. Discípulo é aquele que convive com seu mestre. O discípulo aprende, imita, fala, pensa como o seu mestre e o seu objetivo final é tornar-se como ele. Jesus voltará a esse mundo para reinar com seus discípulos e para sermos discípulos de Jesus, temos de imitá-lo. Jesus disse que Enoque profetizou para a sua geração. Enoque foi o pai de Matusalém, um homem famoso na Bíblia por ter vivido mais do que qualquer outro ser humano. Viveu 969 anos. Matusalém foi avô de Noé. Seu nome, que também significa hebraico andar, e é traduzido por estar habitualmente com. É diferente de caminhar ou marchar, e é estar na companhia de alguém, viver com alguém. Enoque era um homem dedicado que estava sempre na companhia de Deus. E a Bíblia sequer descreve uma oração de Enoque. Mas muitas pessoas dizem que existe uma oração secreta de Enoque. Há princípios inseridos na vida deste homem que foi arrebatado e não experimentou a morte. Hebreus 11:5. Enoque era um homem de oração, isso é, alguém que tinha uma relação muito forte com o Senhor. Orar não é dizer palavras simplesmente, é manter uma comunhão com o Pai. Quem ora não precisa divulgar que ora. As pessoas sabem. Reconhecemos uma pessoa que tem vida de oração. A forma de pensar, de agir, de se comportar e falar mostra isso. Até o rosto de uma pessoa que ora é diferente. Moisés, quando desceu do monte, com as tábuas do testemunho, o rosto dele brilhava.
Temos que desconfiar dos santos que são emburrados, fofoqueiros. Enoque é a personificação da santidade. Ele andava com Deus. Enoque andava com Deus. Deus é santo e só anda com Deus pessoas que também são santas. Por isso, quem ora vive na companhia de Deus e sua vida acaba sendo uma regra de conduta. A oração produz consagração. Quem vive com Deus é diferente. Quem vive com Deus faz diferença. E a palavra fala, andou Enoque com Deus. Andar com Deus significa aprofundarmos na intimidade com Deus, a tal ponto que Ele nos aproxima da sua presença. Em Salmos 25:14, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. O interessante da frase, Enoque andou com Deus, é a sua forma verbal no original hebraico bíblico. Um bom exemplo da voz recíproca é o verbo corresponder, por meio de cartas do correio. Vamos supor que João se correspondia com Maria. Isso quer dizer que João ensinava ou enviava cartas para Maria. E Maria, por sua vez, enviava cartas para João. Havia uma correspondência e é o nosso exemplo. Enoque era, conforme o significado do seu nome, um discípulo de Deus. E na sua obediência, ele andou com Deus. E em reciprocidade, também andou com Enoque. Enoque andou com Deus e Deus andou com Enoque. Havia uma intimidade, uma reciprocidade. Se você anda com Deus, Deus anda com você. Se você procura Deus, Deus procura você. Eles compartilharam o mesmo caminho, estavam juntos no mesmo propósito e eram amigos de tal forma que Deus se agradou dele e o tomou para si. Esse discipulado de Enoque também é figurativo e simboliza o discipulado aos apóstolos. Deus, na forma de Jesus, também chamou homens para serem seus discípulos, que andaram com o Mestre, compartilharam do mesmo caminho e o poder de Deus se manifestou na vida deles. É linda, né? É linda essa história de Enoque, é linda essa história com Jesus. E aí fala assim, que foram todos os dias de Enoque 365 anos. Bastante também, hein? O pai viveu mais, mas esse aqui também é bastante. Ele foi, segundo a palavra, ele foi levado. Ele não passou pela morte, porque ele simplesmente desapareceu, né? Então, andar com Deus implica em caminhar com a consciência, compreensão de estar na presença 24 horas por dia do nosso Deus Salvador. E existem aí histórias de que há uma oração que Enoque fez, que era uma oração da prosperidade. Mas Enoque fez milhares de orações, de certo, por ele andar com Deus, porque se a palavra dizia que ele era um homem de oração, de obediência, ele conversava com Deus o tempo todo. E a gente encontra em vários canais do YouTube essa oração. E eu vou colocá-la aqui para você. Tem ela para si também como uma oração de prosperidade na sua vida. Porque quando a gente faz alguma coisa com fé, quando a gente obedece a Deus, quando a gente faz alguma coisa com fé, o Deus se agrada e Ele nos dá conforme a sua vontade. E a palavra também fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Cada um com fé pode agradar a Deus. Ó Rei majestoso, digno, benevolente, chego-me à tua presença e suplico. Conceda-me ouvidos que ouço e coração sábio para que compreenda a intensidão do seu amor. Dê-me sabedoria para que eu entenda também a sua grandeza e majestade, e assim o louve de forma que mereces. Ó Senhor, Santo dos anjos que estão diante de ti, ó Espírito de Deus, que todos os teus servos celestiais te sirvam, pois tu os criastes para teu serviço e eles são obedientes às suas ordens. Tu és digno de louvor e eterna adoração. Ó Senhor dos exércitos celestiais e dos poderes, tu criaste tudo e tudo pertence a ti, e não há ninguém que possa resistir a ti.
Tu és o Senhor dos céus, da terra, o Deus do universo, do infinito. Tu és a fonte de vida, da verdade, a luz que ilumina todo ser. Que toda a tua criação te louve para sempre. Ó força criadora, fonte de verdadeira sabedoria, que revela os teus próprios segredos ao homem e que conhece da minha imperfeição e das minhas trevas anteriores. Como posso, afinal, falar aos que não falam, segundo a voz do homem? Ou dignamente tocar teu nome? Considerando que a minha imaginação é variável, frutífera e desconhecida para mim mesma? Podem as areias invocar as montanhas? Os pequenos rios entreter as ressonantes ondas do mar? Pode o recipiente de medo, fragilidade de tão melhor proporção, erguer as mãos e recolher o sol em si? Não pode ser, pois diante da tua criação sou menor que um grão de areia. Tuas criaturas de longe me excedem. Nossa proporção não é a mesma, nossos sentidos não concordam. Apesar disso, são confortáveis, pois em ti temos nossa origem, a quem rendemos graças e respeitamos como força criadora. Assim, invoco a tua presença e te me tornarei uma pessoa poderosa. Tu me iluminarás e eu me tornarei um vidente para comungar com as tuas criaturas, uma pessoa de sorte, e a te engrandecer entre eles. Aqueles que vêm a ti usam a mesma porta e através desta porta descem os teus enviados. Este ofereça minha casa, meu trabalho, meu coração, minha alma, minha família, se assim for do agrado dos meus irmãos, para que tenham comigo e eu com eles, para me alegrar com eles, para ministrar-me de teu conhecimento e sabedoria, de forma que possa me tornar pleno e realizar a tua vontade. Então tudo o que preparei e estudei buscando o teu conhecimento e obedecendo às suas instruções e ensinamentos, que para a sua glória possam se cumprir e através do Senhor tenha eu sorte em tudo que eu faça. E que eu possa, a qualquer momento, receber do Senhor sonhos, revelações, premonições, sabedoria, inspiração, se revelando a mim com a facilidade para realizar a tua obra. Ó força onipotente, que tudo criaste, pode algum mortal medir o céu? Como, portanto, podem os céus entrarem na imaginação do homem? Tuas criaturas espelham a glória do teu semblante, e assim tu glorificaste todas as coisas, e esta é a mais perfeita glória, e está muito acima da minha compreensão. É grande sabedoria conversar em entretenimento com reis, mas submeter reis à ordem e mandamentos não é sabedoria, a menos que estes ressoem em ti. Eis então, força criadora, como posso ascender aos céus? O ar não irá me carregar, mas resiste à minha ingenuidade. Eu caio porque sou terra, portanto, ó teu conforto leve e verdadeiro, que podes comandar aos céus, e eis que ofereço meu trabalho, meu conhecimento, minha inspiração a ti. Estas comandais conforme te aprouver. Ó ministros e luzes verdadeiras do entendimento que governam esta terra e os elementos nos quais vivemos, fazei para mim como para um irmão, pois somos filhos da mesma força criadora e foi por ela que me aprove chegar a vós.
Ó fonte de toda a criação, Tu me designaste 50 vezes por 3 vezes, 50 vezes, e eu vou levantar as mãos a Ti. Sê em mim como bem aprouver, e também aos Teus ministros sagrados. Não necessito de nada além de Ti, por Ti e para a Tua honra e Tua glória. No entanto, espero estar satisfeito de poder viver em matéria e espírito, levando adiante Tua vontade para contribuir com toda a obra até que eu possa Te retornar. Agora, neste momento, gostaria de transformado, receber a Tua bênção, a Tua sorte e habitar contigo para sempre, ó Deus Criador, e de todas as Tuas criaturas que Te servem. Mostrem a mim o caminho revelado da sorte, da realização, do sucesso, para que eu possa mudar completamente a minha existência nesta terra. Amém.